palavra do Senhor em nossos corações. O texto de hoje está lá, o evangelista Marcos, em seu capítulo 4, dos versos 35 a 40. Marcos, versos 35 a 40. Escrito está: Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, em nome de Jesus, precisamos da tua condução da mesma forma que Cristo estava naquele barco. Precisamos que tu nos conduza esta tarde, neste dia. Que tu fale aos nossos corações. Possa ser que muitos corações estejam inquietos. Algumas coisas que começaram bem, mas não estão bem. Mas que podem terminar bem, irão terminar bem. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, se Jesus lhe chamasse para um passeio de barco com ele, você aceitaria? Ah, pastor, que pergunta é essa? Claro que eu aceitaria. Mesmo se ele não lhe dissesse nada o que iria acontecer na viagem, você aceitaria ou quer refletir um pouco? Porque nós vamos iniciar uma viagem com Jesus. Você está pronto para permanecer no barco com Jesus, independente do que poderá acontecer na viagem? Se sua resposta foi sim, entre comigo, vamos juntos no barco com Jesus, porque Jesus, esta tarde, neste dia, ele quer ser o condutor do barco da sua vida. E o nosso tema para a nossa mensagem é: passemos para outra margem. Muitas vezes não temos outro lado para ir. Muitas vezes não sabemos como começar e ultrapassar determinadas dificuldades. Mas hoje Jesus está nos convidando. Jesus já está dizendo para você: passemos para outra margem. O interesse é de Jesus. Que nós larguemos determinadas situações, fatos e procedimentos repetitivos, vidas que não se modificam. Você poderia até dizer: pastor, estou andando, mas não estou chegando a lugar nenhum.
Você está andando e não chegando a lugar nenhum porque você está andando em círculos, num processo repetitivo e contínuo e nada de novo. Jesus hoje quer passar com você para uma outra margem, para um outro lugar, para uma outra perspectiva, para uma outra situação em tua vida. Jesus quer mudar a sua vida e começar de novo, amados. Estamos no barco, todos nós, eu e você. Para isso, ele lhe convida a entrar no barco de sua vida e passar para outro lugar. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu não sei, quem sabe é Jesus. Jesus sabia que naquela viagem teria que fazer algumas coisas cujos discípulos, aqueles que estavam com ele jamais poderiam imaginar. Talvez a tua vida até hoje foi uma mesmice, uma repetição de manhã, tarde e noite, cujos fatos intermediários são sempre os mesmos. Mas Jesus quer dizer, você quer passar comigo para o outro lado, para a outra margem? Você quer ter um recomeço na tua vida? Você quer dar um sentido a ela? Eu posso ser o teu capitão nesta viagem, nesta travessia? Quando a gente entra num avião, já tem lá um monte de avisos, de procedimentos que iremos ter durante o voo. No barco não é diferente. O barco tem uma série de avisos, uma série de advertências que nós precisamos ter. A primeira coisa que você precisa saber nesta viagem que nós estamos com Jesus, você não pode esquecer que foi Jesus que lhes convidou para uma mudança de vida, como está no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E você concordou de entrar no barco com ele. Estamos já no barco, já estamos já velejando, já estamos andando. Primeiro aviso que você precisa saber é isso. Ele é o nosso capitão, ele é o capitão da sua vida. É ele que tem a proposta, é ele que tem a viagem, é ele que tem o início, é ele que tem o meio, é ele que tem o fim, amados. Porque ele disse, passemos para outra margem. E se ele disse, passemos, é porque Jesus estará contigo até o final da viagem. Possa ser agora que você está no barco com Jesus, mas está acontecendo tanta coisa, que parece que o teu capitão te abandonou. Espere. Se ele disse, passemos para outra margem, é porque o outro lado será alcançado, independente do que pode acontecer no percurso de viagem. Talvez você começou já uma viagem com Jesus, mas no meio dela não quis mais Jesus junto contigo. Talvez você, nesta tarde, Jesus o convidou para uma viagem e tu disse, não, essa viagem é minha, eu quero fazer sozinho. Eu quero ir para um outro lugar ou o lugar que eu escolher. Pode ser isso nesta tarde. Porque se Jesus disse, passemos para outra margem, o tempo é dele, as circunstâncias são dele, e o lugar do outro lado é ele que escolheu para a sua vida. É Jesus que quer passar com você. É a iniciativa do nosso Senhor e Salvador. O verso 37 assim o diz. E de repente, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Estava indo
tudo bem na sua vida? Estava tranquilo? Mas aquela viagem com Jesus também estava tranquila. Ele estava no barco. Então a Bíblia diz que, de repente, grande temporal de ventos e ondas que arremessavam contra o barco, de modo que estava a encher-se d'água. Ou seja, se aquela situação permanecesse por um bom tempo, o barco ia afundar, com o risco de vidas daqueles que estavam no barco. Talvez a tua situação que você se encontre agora é esta. Pastor, meu barco está enchendo d'água. Quem diria que essas coisas poderiam acontecer na minha vida? E não é só água, é um vento muito forte, pastor. Eu estou com medo. Eu não sei o que fazer. Pode ser que Jesus lhe chamou para uma nova vida em seu lar, na igreja, no trabalho, em seus sonhos, em uma nova moradia, ir para um novo estado. E estava indo tudo bem, tudo bem. Jesus no barco da sua vida e você no barco em que Jesus é o capitão. Estava indo tudo maravilhoso, tudo bem. E de repente, sem qualquer explicação, repentinamente, muitos ventos e tempestades já veio o temporal sobre a sua vida e família. E você talvez esteja indagando agora. Jesus disse que estaria comigo, que tudo iria terminar bem. Será que Jesus me abandonou? Saiba que Jesus não te abandonou. Jesus está dormindo no barco da sua vida de forma proposital e consciente. Pastor, como pode? Estava indo tudo bem. Jesus disse que eu passaria para outra margem. E agora, essas tempestades, estes ventos, e o meu capitão está dormindo? Sim, meu amado. Sim, minha amada. O nosso capitão está dormindo. Naquela oportunidade, Jesus fisicamente estava dormindo mesmo, porque ele tinha feito muitas e muitas e muitas coisas e estava cansado. E foi dormir. Então, amados irmãos, eu te pergunto, na realidade o texto vai te perguntar no verso 38. E Jesus estava na popa dormindo, está escrito aí, sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Amados, o comandante do barco da sua vida está dormindo. Jesus pode dormir no barco da nossa vida? Claro que pode. A questão não é que Jesus está dormindo ou não. A questão é que você deixou de observar hoje, pela pregação exposta, e talvez algum tempo em sua vida que ele já disse para você: passemos para outra margem. E se Jesus disse: passemos para outra margem, em seu tempo, e vivenciada e vencidas as circunstâncias, lá estará. Lá estaremos. Diga amém agora para isso. Essas tempestades que agora estão vindo sobre a sua vida, esses ventos, e Jesus dormindo, é proposital. É proposital. Você quer acordar Jesus? Você quer pular do barco? Você quer abandonar tudo, a igreja, a família, a esposa, os filhos, o trabalho? Mas Jesus não disse para você: passemos para outra margem? Você poderia indagar: por que isso está acontecendo na minha vida? Eu quero te dizer, amados,
Saiba que Jesus, mesmo dormindo, tem controle absoluto da sua vida e das circunstâncias que estão acontecendo. É isso. Deus às vezes se cala. E aspas, Deus às vezes dorme, né? Isso é só para referendar Jesus Cristo, o homem, porque o guarda de Israel não dormita. Achamos até que ele não se importa. E falamos isso para ele. Oh Jesus, tu me prometeu passar para outra margem. Tu me prometeu, e agora esses ventos, esse problema da minha família, com filhos, com marido, com trabalho, com doença, e tu não falas nada. E nós tentamos acordá-lo como aqueles discípulos o fizeram, e falando para ele coisas sérias, né? Tu não te importa. Jesus se importa, mas por que você não espera? Não pula do barco, não. Não sai da igreja. Não foge de Jesus, amados. Continue no barco. Porque o principal do barco é Jesus e ele está lá. Vamos acordar então, amados? Vamos. Talvez hoje seja o momento de Jesus se apresentar a você. Não que você o acorde, mas a experiência das águas e dos ventos, ele quer terminar hoje, ele quer terminar agora. Como diz o verso 39, ele despertando, for acordá-lo, repreendeu o vento e disse para o mar, acalma-te, e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus quer acalmar as tempestades e os ventos na sua vida e fazer da grande tempestade que hoje está acontecendo uma grande bonança. Recebe a bonança de Deus na sua casa, no seu coração, na sua vida. Talvez você esteja agora até chorando, porque a tempestade que você está passando, Jesus nunca se afastou de ti, ele está do teu lado, amados. Ele quer te dar, ou queria te dar uma experiência, amados. Uma experiência na luta, na dificuldade. Ele queria te dizer, se ele prometeu, já está pronto. Ele vai cumprir na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, é isso. Receba agora a palavra de Deus, a palavra de Jesus em tua vida. Estou fazendo uma grande bonança na sua vida, no seu lar, e todas estas coisas que te apavoraram, meu filho, minha filha, que te deixaram desesperado, angustiados, ao ponto até de você querer me abandonar, me deixar. Amados, para onde nós iremos se não formos para Jesus? Saiba que o barco, seja lá qual for a tempestade e o vento, o nosso Senhor é o Senhor das tempestades e dos ventos, e Ele sabe por que está fazendo isso na sua vida. E por fim, Jesus diz para eles e diz para você também, no verso 40, então ele disse, porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Hoje você está vivendo uma grande experiência já na grande bonança. Acabou sua tempestade, porque Jesus chegou na sua vida. E você aprendeu que a nossa fé, Ele é autor e consumador da nossa fé. Precisamos crer, precisamos perseverar, precisamos continuar crendo. Em nome do Senhor Jesus. E por fim, depois você vai viver um grande testemunho para a glória de Deus, como está no verso 41, estamos a terminar. E eles, possuídos de grande temor, como você deve estar agora, talvez já sentindo a providência, já um telefonema, alguém bateu, alguma coisa de Deus já se sinalizou, que a tempestade está diminuindo e parou. Diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, aleluia, aleluia. Você já teve a experiência da grande tempestade e agora tem a experiência da providência e da bonança de Deus. Receba agora o renovo, o refrigério, amados, de Jesus Cristo na sua vida.
E por fim, você pode estar perguntando, pastor, e Jesus vai chegar a outra margem comigo, na minha família, trabalho, em meus planos? Eu vou deixar que a Bíblia responda, está lá no capítulo 5, verso 1, que diz, entre mentes, apesar de tudo que aconteceu, que você ficou firme, você não recuou, você não pulou do barco, ainda que acordasse a Jesus no meio da tempestade. O texto diz em Marcos 5, entre mentes chegaram a outra margem do mar. Vamos terminar essa viagem. Jesus quer terminar essa viagem na sua vida, amados. Quer. Ele já está trabalhando nisso. Nunca pule do barco, porque Jesus está no barco da sua vida. Que seja assim. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado. Nós temos a promessa de outra margem. Jesus não precisa nos dizer se tem vento ou tempestade, porque Ele está junto, Ele é o Senhor das tempestades. Ele nos dá uma experiência em nossas vidas, em nossos corações com esses ventos, para que possamos dizer que teu Filho é o Alfa, é o homem, é o Senhor, é o Salvador, é Deus, é a nossa graça, é nosso Redentor. Ele é a estrela da manhã, Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só depois de uma experiência que nós estamos a perguntar quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. É Jesus. É Jesus. É Jesus, Pai. E essa grande experiência transformada num grande testemunho, vamos glorificar o teu nome. E estes que agora estão recebendo, Senhor, este refrigério, esta bonança, e perguntando como pode. Parecia que tudo ia acabar, parecia que eu ia morrer, parecia que minha família ia separar, parecia que essa doença não ia se curar. Como pode que é esse? É Jesus que fez. É Jesus que fez, está fazendo e irá sempre fazer. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome dele, em nome do Senhor Jesus. Hoje e sempre. Amém e amém.